Olá, boa tarde. O NT Sul está começando e você vai ver os seguintes destaques. Obras da BR-290 entre Cachoeira do Sul e Caçapava já duram 25 dias e deixam fluxo complicado. DENIT deveria ter concluído manutenções há 15 dias. Auditório da Casa de Cultura de Cachoeira do Sul vai ser reinaugurado hoje e tem várias atrações. Governo do Rio Grande do Sul lança ferramenta contra mosquito Aedes aegypti. Os responsáveis são sempre os governos municipais. Mas a Secretaria de Saúde do Estado vai lançar um aplicativo para as denúncias e também a busca de informações pelos cidadãos. Qualquer pessoa, qualquer cidadão poderá ligar, obter informações sobre sintomas, sobre condutas que devem ser realizadas e também poderão observar as áreas de maior risco dentro da sua cidade, fora da sua cidade. Diretor da Secretaria de Agricultura de Cachoeira, Jânio Macedo, pede demissão. E uma iniciativa da região norte do Rio Grande do Sul para integrar a população da zona rural através do esporte são os chamados Jogos Rurais. Comunidade escolar da região central do estado vai às urnas nesta terça-feira. Acontece hoje a escolha das novas direções das escolas estaduais para os próximos 3 anos. E vamos conversar ainda com o presidente eleito do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeira do Sul, Diego Kiefer. Nossa meta é, através desse trabalho, fortalecer o quadro social do sindicato, aumentar o número de associados, para fazer cada vez mais o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeira do Sul e Novo Cabrais um sindicato forte e atuante na luta pelo desenvolvimento rural dos municípios onde atua. Vida saudável, veja o que a mudança de hábitos alimentares pode fazer. Mudou praticamente tudo mesmo. O meu sono é outro, a minha respiração é outra. Hoje eu consigo caminhar. E tem ainda os comentários de Júlio Mafuso e Leopoldo Brant. O NT Sul começa agora. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, trabalha desde o mês passado no reparo das tubulações de um bueiro no quilômetro 280 da BR-290 entre Cachoeira do Sul e Caçapava. A estimativa de conclusão era de até 10 dias. Está em meia pista desde 20 de novembro, quilômetro 280 da BR-290. O trecho entre Caçapava do Sul e Pantano Grande, na região central, vem sendo consertado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Segundo a assessoria de imprensa do DENIT, o trânsito precisa ficar em meia pista para que seja feito o reparo das tubulações de um bueiro que romperam durante as chuvas que atingiram a região em outubro deste ano. A estimativa era que o trabalho levasse aproximadamente 1 semana e meia, mas já passam de 25 dias. Em cada interrupção da passagem, quilômetros de congestionamento são formados na BR-290. Em resposta, a Superintendência Regional do DENIT, no Rio Grande do Sul, informou por e-mail na tarde de ontem que a conclusão do serviço deve acontecer em 1 semana, dependendo das condições climáticas. O DENIT esclarece ainda que o serviço a ser realizado no local é mais complexo do que o previsto inicialmente e, por isso, precisou de mais tempo para a conclusão dos reparos. O serviço está dentro do contrato de manutenção do trecho e, por isso, não é possível separar, neste momento, o custo deste reparo do total do contrato. Os motoristas que trafegarem pela BR-290 devem ter atenção redobrada. É sempre tudo tão demorado, né? E o Ministério da Integração Nacional reconheceu a situação de emergência de Cachoeira do Sul pelo granizo. A portaria foi publicada ontem no Diário Oficial da União. E com essa publicação, falta só a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal definirem os detalhes de como vai funcionar o atendimento para o pagamento do FGTS. Ao todo, cerca de 700 trabalhadores têm esse direito aqui em Cachoeira do Sul, podendo sacar até R$ 6.200 do saldo do FGTS. E nós vamos falar agora de turismo. O que você acha? Uma cidade para se destacar como um bom lugar para viajar precisa ter praia? Porto Alegre se tornou o 3º destino turístico mais competitivo no Brasil, atrás somente de São Paulo e Rio de Janeiro. A constatação é de um levantamento realizado pelo Ministério do Turismo em parceria com o Sebrae. O posicionamento da capital gaúcha se deve à evolução no processo de valorizar cada vez mais as atrações naturais e culturais da cidade. A cidade não tem aquele marzão que enche a praia.
Não tem grandes praias, não tem muita. Eu acho isso, não sei. Você acha que se não tiver praia, a cidade não tem valor turístico? Não, valor turístico tem, lógico, mas não... Ai, não sei. O pessoal tem a ver Canela, Gramado, isso aí tem, porque realmente são bem diferentes, né? E Porto Alegre é bonito. Porto Alegre também está aquém daquele padrão de segurança pública tão desejado pelos brasileiros. A cidade até é bonita, né? Se a gente procurar os pontos certos. Mas é aquela coisa que o povo está sempre reclamando, a segurança está muito difícil. Mas os atrativos dessa metrópole a tornam única. Muito boa, acho que a cidade é muito boa, pequena, muito verde, muito tranquila. O que muita gente está descobrindo é que Porto Alegre deixou de ser apenas a cidade dos eventos empresariais. O levantamento do Ministério do Turismo constata uma tendência. As pessoas vêm para fazer lazer e consumir cultura. Independente da nossa visão sobre a cidade, de quem mora aqui, as pessoas têm uma percepção que a cidade é uma das cidades com uma cara mais europeia do Brasil, seja pelas pessoas, seja pelo clima, né? O frio é um fator importante, pelo patrimônio histórico da cidade, pela gastronomia, pela hotelaria. Então esse conjunto de coisas, pelo nosso Guaíba, pelos clubes de futebol, todo esse conjunto faz a identidade de uma cidade. Uma boa notícia para Porto Alegre, né? Que bom que Cachoeira do Sul possa seguir o exemplo também, já que é uma cidade histórica. E por falar em turismo, o fim de ano chegou e com ele vem também o planejamento das viagens para o Natal, Ano Novo, férias, especialmente para fora do país. Mas para esse final de 2015, as coisas podem ser diferentes. A desvalorização do real, o encarecimento das passagens, fazem com que os gaúchos escolham destinos mais próximos para passarem as suas férias. Há 50 anos no mercado, essa dona de agência de viagens diz que nunca viu o setor tão em baixa. Nós tínhamos uma meta de 500 passageiros em julho, levamos 350. Nós temos uma meta de 250 em janeiro, estamos levando 100. Com a alta do dólar, as passagens aéreas, hospedagem, tudo ficou mais caro. Mais da metade dos gaúchos que pretendiam nas férias viajar para o exterior desistiu. É o que alerta o Sindicato das Empresas de Turismo no estado. A viagem para o exterior ficou mais difícil. O turista está se remanejando e está ficando aqui dentro do Brasil. Claro que com as doenças que estão aparecendo, a dengue, os nomes são complicados, a zika, né? Também está preocupante a situação das viagens dentro do Brasil. Diante desse cenário, aumentou a procura por destinos mais próximos, dentro do país ou da América Latina. Melanie não vai deixar de viajar com a família, mas lugares que cobram em dólar estão fora de questão. A gente está pensando em termos da América do Sul, né? Que tem países como, sei lá, o Equador, o Peru, a Colômbia. A Argentina não, ela está muito cara, está dolarizada também. O Chile eu acho mais complicado também. O norte e o nordeste, embora com mosquito, levem bastante repelente, mas o norte e o nordeste é uma procura muito bonita, muito boa, praias lindas, hotéis maravilhosos. E a comunidade escolar da região central do estado vai às urnas nesta terça-feira. É que acontece hoje a escolha das novas direções das escolas estaduais para os próximos 3 anos. Poucas escolas tiveram mais de uma chapa. Aqui em Cachoeira do Sul foram apenas 3. Veja o que diz a coordenadora da 24ª Coordenadoria Regional de Educação, professora Julieta Prestes. O processo eleitoral é uma conquista, né, do magistério, dos servidores. É um processo democrático, legítimo, né, e que ele conta com a participação, oportuniza todos os segmentos da comunidade escolar. Das 20 escolas onde houve o processo, está havendo o processo eleitoral, 3 escolas apresentaram chapas, né, são 2 chapas em cada escola, 3 escolas não aconteceu inscrição e 14 escolas têm inscrição de chapa única. Então, nessas 3 modalidades, haverá o processo eleitoral. Já no restante da região, no restante dos municípios, fora da sede aqui, Cachoeira do Sul, somente uma escola com mais de uma chapa, né, professora? A escola em Agudo, a escola Vili Rose. Nas demais, ou não aconteceu a inscrição, será indicado o diretor, né? Então, lamentável, eu considero, porque eu acho que é um momento em que a comunidade tem que
eu considero positivo e um progresso, né, de dar essa oportunidade à comunidade escolar de escolher os seus gestores. Então, deveria haver uma mobilização para que aconteça, mas respeitamos, né, a realidade de cada uma. Ok, bom, o formato de escolha de diretores passou por várias adaptações, por diferentes métodos. Como é que a senhora avalia essa trajetória e o quanto evoluímos até chegar em 2015? Sim, se nós considerarmos anterior aos 20 anos, né, que o diretor ele era um cargo de confiança indicado, depois houve uma abertura, né, em que se indicavam 3 chapas e também era indicado entre as 3 uma. Depois passou a ser a eleição uninominal apenas do diretor e hoje nós temos esse avanço que eu considero que é mais democrático também, em que o diretor apresenta, o candidato a diretor apresenta a sua equipe já formada à comunidade. Então, eu acredito que ele seja mais de acordo com a realidade e todos têm a oportunidade de conhecer e questionar. Até porque existe dentro do cronograma do processo eleitoral atual um dia, né, que cada escola irá reservar para que essa equipe se apresente à sua comunidade com o seu plano de ação previsto para esses 3 anos. Veja agora as oportunidades de emprego disponíveis no Cine de Cachoeira do Sul. Uma vaga para vendedor externo, necessita CNH e moto própria. Padeiro, uma vaga, é necessário ter experiência em carteira. Confeiteiro, uma vaga, necessita de experiência em carteira de trabalho. Uma vaga de retificador virabrequim, precisa de experiência em carteira de trabalho. Estas vagas estão disponíveis no Cine de Cachoeira do Sul, que está localizado à Rua 7 de Setembro, 1040 no centro. Se preferir, pode ter mais informações pelos telefones 3722-3338 ou 3723-5414. E depois do intervalo aqui no NT Sul, o diretor da Secretaria de Agricultura de Cachoeira, Jânio Macedo, pede demissão. Você vai ver uma iniciativa desenvolvida no município de Jari, na região norte do Rio Grande do Sul, para integrar a população através do esporte. São os chamados Jogos Rurais. Vida saudável, veja o que a mudança de hábitos alimentares pode fazer. Mudou praticamente tudo mesmo. O meu sono é o outro, a minha respiração é outra. Hoje eu consigo caminhar. Tem ainda o comentário de Júlio Mafuz sobre um dos assuntos mais falados neste momento, o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A gente volta já. O diretor da Secretaria de Agricultura de Cachoeira do Sul, Jânio Macedo, pediu demissão ontem. Nossa equipe fez contato por telefone com ele e Jânio justificou a decisão, dizendo que não teria atingido os objetivos que havia traçado para desempenhar como secretário. Jânio almejava ampliar a iluminação pública e ainda atender os produtores da porteira para dentro, como destacou. Ainda citou o fato de muitas agroindústrias não terem saído do papel, o que seria uma das insatisfações do prefeito Deiron Viegas. Agora, Jânio pretende seguir no trabalho de agricultor na localidade de Faxinal da Guardinha e nos próximos meses deve ampliar a agroindústria da família que fabrica produtos em conserva. O êxodo rural ainda é um problema e há quem diga que um dos principais motivos para os jovens deixarem o campo é a falta de oportunidades e especialmente a falta de lazer. Mas a gente mostra agora uma iniciativa desenvolvida no município de Jari, na região norte do Rio Grande do Sul, pela comunidade local e pela Emater, para integrar a população através do esporte. São os chamados Jogos Rurais. Promover a integração entre comunidades rurais, a valorização da ruralidade e o incentivo à permanência do jovem no campo são os principais objetivos dos Jogos Rurais. A competição esportiva, realizada anualmente em Jari, na região central do Rio Grande do Sul, há mais de uma década é o principal evento para milhares de agricultores familiares do município. Nem mesmo o frio fora de época ou a lama do campo foram capazes de espantar os cerca de 500 atletas inscritos. E o pessoal que está olhando e muito mais gente também de municípios vizinhos, 2.500 pessoas a gente aproxima, assim, que estão aqui hoje. Os jogos também são típicos, a maioria dos jogos é típico, não é só vôlei e futebol. Tem jogo de tava, que é um jogo antiguíssimo, lançamento do milho a balaio, circuito rural, que é, né, serrote,
corte a machado, vaca parada, é um monte de jogo típico, assim, que continua, resgata a parte histórica da comunidade. Nosso foco é toda a família, tem modalidade desde as criancinhas até os idosos. Então vem a família inteira, desde o neto até o avô. A gente diz assim que vai muito além do lazer, né? É questão assim da cultura, da integração, resgate da gastronomia valorizada. São 28 comunidades que se dividiram em 10 núcleos, porque aqui o território é bem extenso do município. E cada um deles deve ter uma infraestrutura mínima para sediar a competição, como salão e campo de futebol. Este ano foi a vez da comunidade Santo Antônio. Uma integração da comunidade toda. Toda com as outras, né? Que muitas não conhecem todo o município e através dos jogos eles ficam conhecendo toda a região. Nascido e criado há 83 anos na localidade, seu Nestor sente-se realizado em ser tratado como anfitrião do evento, pois foi ele quem doou as terras para a construção da infraestrutura e a escola local. Graças a Deus que pude doar, muito feliz da vida. Só estar nesses pessoal amigo, que graças a Deus eu sou bem querido no meu rincão. Eu acho uma coisa muito boa, muito linda. Há 2 anos atrás eu fui lá no Viado Branco e tinha também um evento desses. Que coisa bonita, que coisa boa. Joguei osso. E como é que foi? Fui mal, não deu. Mas participei. Mas o senhor já praticava osso antes? Muito pouco. Muito pouco. Mas o que vale é participar. Participar. Né? Então o senhor está feliz hoje aqui? Muito feliz, mas feliz demais, demais. No meio rural, o trabalho é intenso e restrito muitas vezes apenas ao convívio familiar, de forma a faltar interação social para a troca de experiências ou simplesmente pela diversão. No município, são poucos os atrativos culturais ou de lazer, o que faz com que os jovens busquem isso em cidades vizinhas. A falta de lazer no meio rural é um fator que contribui para o êxodo rural. Os jogos rurais, de alguma forma, contribuem para a permanência dos agricultores em suas propriedades. Como é o caso da rainha do município, que com apenas 16 anos, há 4 compete no evento na modalidade do futebol feminino, garantindo ao menos 1 gol por edição. Sim, talvez ajude um pouco, né, também. Eu acho, assim, que o campo agora tá muito... Todo mundo quer sair, né? E isso traz o pessoal. Agora também eles não deixam, o pessoal que está na cidade não deixam jogar aqui, né? E isso daí talvez querem ficar para poder competir nas Olimpíadas. Eu acho que chama o pessoal, né, para a comunidade também. Alguma coisa traz para cada ano, né, em uma comunidade que ganha sempre, daí sempre leva para a comunidade. Isso influencia, né, levar o pessoal para, né? Todo mundo participa, né, um grau de competição também é importante, né? Não é só uma brincadeira, a gente compete e vai brincando assim. Os jogos rurais estão muito além das competições, porque também valorizam os costumes de cada comunidade, sua história, origem e gastronomia. O evento não apenas oferece lazer aos participantes, pois essa experiência possibilita o fortalecimento do trabalho em grupo e melhora, inclusive, a organização econômica e produtiva das comunidades, que em grupos compram insumos e vendem produtos na feira de agricultores familiares do município e também no próprio evento. A gente fez 11 tortas, umas maiores para ser cortada em fatias, outras menores que pode ser vendida inteira. 1.800 pastel, 2.062 rapadurinha, foi feito na base de 50 cucas, 100 pacotes de salgadinho, vai ser feito 700 cachorro-quente. Daí tem a equipe da salada, é com nós também, e o churrasco, sim, é outra equipe que está trabalhando. As comunidades se organizam tanto para vir participar, quanto aqui cedia, e é feito um roteiro, um rodízio de comunidade que cedia, que ganha cedia cada ano. O lucro dos jogos fica para ela, para a comunidade sediante, e também tem algum patrocínio das agências bancárias e também incentivo da prefeitura. Aí o que elas fazem com esse recurso? Investem na infraestrutura da própria comunidade, para onde em conjunto eles se reúnem no final de semana para outros eventos, festas da própria comunidade. Vêm os jovens para jogar futebol no final de semana, se reunir. Muita diversão e boas risadas garantidas com toda certeza. E você certamente já ouviu falar que a boa saúde começa por um bom prato, não é mesmo?
Mas para isso você precisa ter os alimentos corretos em casa, o que nem sempre é fácil pela correria do dia a dia. Muito se fala de alimentos com pouco açúcar, sem glúten, sem lactose. Veja a reportagem de Gabriela Belo. São poucas as pessoas que, ao mudar a alimentação, consultam um especialista. A nutricionista afirma que isso é fundamental. Muitas vezes tem blogueiros, fitness, pessoas que acham que entendem de alimentação, mas que realmente não estudaram sobre isso, né? Então, um profissional ele vai te dar uma orientação bem adequada. E foi assim que o Cléo fez. Muita ajuda profissional e orientação, aliado à sua força de vontade. Mudou praticamente tudo. Tudo mesmo. O meu sono é outro, a minha respiração é outra. Hoje eu consigo caminhar. Sabe, eu faço uma caminhada do HCB todos os dias, até o hotel eu voltar, não sinto mais aquele cansaço, sabe? Eu sinto uma outra disposição, eu tenho outra disposição. Cléo chegou a pesar 121 quilos. Desde 2007 que mudou seus hábitos alimentares completamente. Cheguei aos 111, e naquele 111 eu estacionei e não saía daquele 111. Eu falava para minha ex-mulher assim, eu disse, mas que isso, cara, eu não vou conseguir. Ela disse, não, mas tu vai ter conseguido, já tem causa da tua família, isso e aquilo, né? E eu ficava pensando comigo, mas será que eu vou conseguir? Eu chegava do colégio, aquela abstinência, aquela vontade de comer, assim, o que tinha pela frente eu vinha comendo. Além do peso elevado, o funcionário público estava com diabetes, uma das doenças que geralmente surge com a má alimentação. Temos uma pesquisa nova onde mostra, com neurocientistas mostrando que essas dietas assim radicais, elas interferem diretamente no nosso metabolismo, com chances de aumentar o dobro do peso. Além dos efeitos colaterais de podendo causar uma compulsão alimentar para pessoas que já têm essa predisposição, né? Questão psicológica que pode ficar alterada, né? E o organismo ele vai ter um choque, porque o cérebro ele está acostumado a receber alimentos, ele manda sinais para o nosso corpo que a gente precisa se alimentar, porque desde a pré-história, o que acontecia? A gente consumia os alimentos e armazenava a gordura porque a gente não tinha os alimentos disponíveis como os temos hoje, né? E o nosso organismo não mudou. Rosana fez parte de uma reportagem sobre o consumo excessivo de gordura trans, onde revelou seu hábito alimentar. Alguns consomem o macarrão instantâneo pela praticidade de preparo, outros pela agilidade, afinal de contas são apenas 3 minutos. Eu vim até o emprego da Rosana Moraes, que ela me contou que chega a consumir 10 pacotinhos em apenas uma semana. É verdade. Em uma semana, às vezes até mais. É meio-dia, à noite, à tarde, café, quando estou em casa, final de semana. Porque eu gosto e pelo pouco tempo também do intervalo que a gente tem ao meio-dia. Rapidinho está pronto. A auxiliar administrativa conta que costuma incrementar a receita. Eu acrescento calabresa, às vezes bacon, às vezes até ovos cozidos, cozinho separada, depois acrescento junto. Você já fez algum exame, procurou nutricionista para saber se isso complementa a sua dieta? Não, nunca procurei, tenho até medo de procurar. Consumo de alimentos mais naturais, feitos em casa, né? Adquiridos em feiras livres, né? Alimentos quanto menos processados forem, mais saudáveis serão. A pesquisa do IBGE, que analisa o consumo alimentar do Brasil, trouxe nos últimos resultados aumento no consumo de feijão e redução dos índices de colesterol. Consumir, então, todos os nutrientes, né? O típico prato brasileiro, o arroz, o feijão, a carne, variando sempre, não consumindo apenas sempre os mesmos alimentos, né? Aliado à boa alimentação, os nutricionistas recomendam a prática de exercícios. O Cléo conta com a ajuda de um personal e 2 nutricionistas. Essas 3 pessoas, assim, ó, foi esses que mudaram a minha vida, cara. Os 3, eu tenho certeza, mas esses 3 aí, assim, ó, se não fosse eles, eu acho que, sei não. Hoje eu escolho roupa, eu sinto uma alegria de chegar numa loja, assim, ó, e eu disse, eu quero olhar aquela camisa lá, aquela camiseta e tal, e botar assim, e olhar que ficou bem. Antes não tinha isso aí. Antes, assim, era aquelas coisas assim, bem de, olha lá, de achar Era a roupa que te escolhia. A roupa que não escolhia. Eu fui num casamento de uma prima da mais mulher minha, e assim, eu nunca esqueço isso aí. Não encontrava roupa, cachorro, não encontrei. Aí foi assim, ela disse, não, sabe o que vai ser? É o seguinte, tu vai ter que mandar fazer uma calça pra ti. Cheguei a usar, eu lembro, eu tenho uma calça em casa, uma branca, que ela era 58, se eu não me engano.
Existem várias dietas milagrosas, né? Produtos que prometem o emagrecimento, chá disso, chá daquilo, mas o que vale com certeza é exercício físico e procurar um profissional caso você precise aí fazer algum tipo de procedimento ou ter o acompanhamento profissional, né? Para poder emagrecer, mas emagrecer com saúde. Gente, o Natal está chegando e quem não quer enfrentar aquelas filas na última hora vai às compras antecipadamente. Mas uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas e do Sindilojas de Porto Alegre mostrou que em 2015 o gasto médio das famílias porto-alegrenses com os presentes de Natal vai cair de R$ 551 para R$ 538. Diz aí, Papai Noel, esse ano é presentão ou presentinho? Eu acho que agora o presentinho é o mínimo, né? O mínimo que pode fazer. E parece que o bom velhinho acertou em cheio. Não vai ser presente esse ano, vai ser só lembrancinha, né? Porque a crise está horrível. Além da diminuição do gasto médio das famílias, a pesquisa também mostrou que o dinheiro investido para o presente não deve chegar a R$ 80. 300 consumidores, entre homens e mulheres, dos 18 aos 65 anos, participaram do levantamento. 63% deles responderam que preferem presentear com roupas. Outros 35% escolheram os brinquedos e 16% calçados ou artigos de perfumaria. O volume total de compras do Natal do varejo ele vai ser um Natal modesto, se for enxergar por essa ótica. Mas existem alguns setores dentro do comércio que estão tendo excepcional desempenho. Aqueles itens de maior valor agregado, esses que estão sofrendo mais. E os de menor valor agregado estão tendo um desempenho melhor nesse Natal, até do que natais passados. Outro dado curioso é que 70% dos entrevistados devem comprar seus presentes em centros comerciais. Neste aqui, localizado no coração de Porto Alegre, os lojistas já se movimentam para dar a curva neste Natal mais econômico. Seu Rogério aposta nas promoções. Para nós atrair mais ao público e com preços baixos, nós reduzimos os preços, botamos promoção e além disso a gente faz mais descontos para conseguir atrair esse público que nós estamos conquistando aos poucos, cada dia mais. Já a Tânia investiu na criatividade. A gente procura colocar produto diferenciado, produto assim que seja com preço mais baixo, mas também a gente trabalha com produto de qualidade, produto de marca, produto que está na mídia, para atrair o cliente também. Um presentinho, por menor que seja, vai sempre bem no Natal, não é? E neste fim de ano, nenhum assunto ganhou tanta repercussão quanto o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Há quem apoie, há também quem condene e até mesmo chame de golpe. Mas é o assunto da vez. Veja o que diz o nosso comentarista de política, Júlio Mafuz. Olá, boa tarde. Está certo que as pessoas não têm buscado as ruas para manifestarem-se a favor ou contra. São tímidas as participações de todos no tocante ao impeachment. Mas em qualquer roda de conversa, não existe nenhum outro assunto que não seja esse. E aí, as opiniões são as mais diversas possíveis. E pelo senso comum, me parece que a ideia é que nenhum dos pretendentes assumam, assim como quem já está lá não fique. Em uma democracia, em um Estado democrático de direito, as coisas não funcionam assim. Ritos e regras precisam ser obedecidos. Já falei aqui nesse espaço que precisamos cobrar de nossos políticos que a solução seja a mais rápida possível. Quanto mais tempo ficarmos neste lenga-lenga, maior será a crise econômica. Claro, a lei precisa e deve ser obedecida, mas está mais do que na hora dos políticos, que foram quem nos colocaram nesta situação, resolvam isso da maneira mais pacífica e ordeira possível. Se não há crime de responsabilidade possível, então que não se processe Dilma. Caso tenham certeza jurídica do seu pedido, então que façam isso rapidamente. Seja quem for o vencedor desta contenda, ele terá mais tranquilidade para governar, a partir do momento que encerrar esta briguinha que se arrasta desde 2014. A oposição é sim responsável por esta crise também. E sua responsabilidade será maior a cada dia que, porventura, postergar o resultado do processo. Falei e assino embaixo.
Tempo instável em Cachoeira do Sul, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Na quarta-feira, o tempo melhora e o sol aparece entre nuvens. As temperaturas variam entre 18 e 26 graus. Na quinta-feira, a temperatura aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Confira no mapa como fica o tempo nesta terça-feira. Áreas de instabilidade atingem boa parte do estado. Há risco de temporais na região noroeste e também na capital. Não há previsão de chuva para a metade sul e campanha gaúcha. Já as temperaturas mais elevadas estão previstas para a região centro-oeste. Em Porto Alegre, a máxima é de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 34. Em Passo Fundo, no norte do estado, 30 graus. E em Santa Maria, na região central, 32. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 29 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 27 graus. E em instantes, aqui no NT Sul, o auditório da Casa de Cultura de Cachoeira do Sul vai ser reinaugurado hoje e tem várias atrações. O governo do Rio Grande do Sul lança ferramenta contra o mosquito Aedes aegypti. Os responsáveis são sempre os governos municipais, mas a Secretaria de Saúde do Estado vai lançar um aplicativo para as denúncias e também a busca de informações pelos cidadãos. Qualquer pessoa, qualquer cidadão poderá ligar, obter informações sobre sintomas, sobre condutas que devem ser realizadas e também poderão observar as áreas de maior risco dentro da sua cidade, fora da sua cidade. Tem ainda entrevista com o presidente eleito do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeira do Sul, Diego Kiefer. Nossa meta é, através desse trabalho, fortalecer o quadro social do sindicato, aumentar o número de associados para fazer cada vez mais o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeira do Sul e Novo Cabrais um sindicato forte e atuante na luta pelo desenvolvimento rural dos municípios onde atua. Veja também o quadro Negócios com o consultor de empresas Leopoldo Brant. A gente volta já. O NT Sul já está de volta e com uma boa notícia para a cultura. A Prefeitura de Cachoeira do Sul, através do Núcleo Municipal da Cultura, reinaugura hoje o auditório Rita Fernandes Barbosa, da Casa de Cultura. Para marcar a reinauguração, tem a apresentação do espetáculo SESI Catedrais, concertos de Natal com Ângela Dil e quarteto, além de premiação do concurso Janela de Natal, Casa e Vitrine. A reinauguração acontece às 7 horas na Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha. E o governo do estado lança nesta semana um aplicativo para receber denúncias de locais com água parada e possíveis criadouros naturais do mosquito Aedes aegypti. O combate ao mosquito é a principal estratégia para barrar a transmissão do vírus da dengue, zika e também da febre chikungunya. Estar atento a locais públicos que podem se tornar focos de proliferação do Aedes é importante, mas também não se pode esquecer de tomar cuidados com os possíveis criadouros dentro da própria casa. Já é um problema antigo no bairro Três Figueiras. O depósito de lixo aqui bem na beira da calçada da Praça Desembargador Laíri Guerra. E atrás daquelas árvores ainda existe esta pilha com milhares de garrafas e latas que foram juntadas por catadores. Os donos de casa aqui do bairro mandam os lixeiros vêm limpar a casa e eles, ao invés de botar no local adequado, eu coloco no mais fácil para eles. 20 metros ali, chego e largo ali. E não é só o inconveniente do lixo, não. A água da chuva que se acumula em qualquer potinho pode se transformar em um ponto de proliferação do Aedes aegypti, o mosquito da dengue, do zika vírus e da chikungunya. Vale também uma casa à venda que está há muito tempo fechada e com focos de água parada. Os moradores devem denunciar. Quando se observa na cidade situações que sejam de risco em áreas públicas, em locais abandonados, acúmulos de lixo, isso deve ser encaminhado através do sistema 156, por telefone ou pela internet. Os responsáveis são sempre os governos municipais, mas a Secretaria de Saúde do Estado vai lançar um aplicativo para as denúncias e também a busca de informações pelos cidadãos. Qualquer pessoa, qualquer cidadão poderá ligar, obter informações
sobre sintomas, sobre condutas que devem ser realizadas e também poderão observar as áreas de maior risco dentro da sua cidade, fora da sua cidade. Cuidar dos possíveis focos na rua é uma medida complementar à principal obrigação de todos, que é não deixar que o mosquito se prolifere dentro da própria casa. Tem que sempre revisar uma vez por semana os possíveis criadouros, quer dizer, locais que possam estar acumulando água, seja da chuva ou aquela água que a gente deixa lá dentro, porque isso pode ser o local adequado para a fêmea colocar seus ovos e desenvolver as larvas. E apesar de não haver confirmação oficial, subiu para 9 o número de casos suspeitos de Zika vírus no Rio Grande do Sul. Todos os pacientes fizeram viagens para fora do estado. 7 deles são da capital Porto Alegre. E para enfrentar o Aedes aegypti, a vigilância da capital promove um ciclo com debates com os profissionais da saúde. Além do Zika vírus, a meta também é combater outras 2 doenças transmitidas pelo mesmo mosquito, a dengue e a febre chikungunya. A capacitação envolve médicos, enfermeiros e outros profissionais de postos de saúde, emergência e pronto atendimento na capital. São eles que recebem os casos suspeitos de dengue, chikungunya e zika. Quanto mais rápida a identificação das doenças, mais eficientes a notificação e o acompanhamento do paciente. São 3 doenças muito parecidas, alguns sintomas se cruzam entre uma e outra, mas a gente tem que lembrar que existe uma coisa, um elo em comum, que é o mosquito transmissor, que é o mesmo. Quer dizer, se a gente combater o mosquito, nós vamos, na verdade, combater as 3 doenças, né? Agora, quanto à classificação, se a doença é zika, chikungunya ou dengue, claro, cabe também ao profissional da saúde, junto com o paciente, fazer essa identificação. Enquanto não houver vacina para o controle vetorial, a prevenção continua sendo a melhor maneira de se evitar a proliferação do mosquito. Segundo a vigilância, o nível de infestação do Aedes na capital é, por enquanto, moderado. O controle desse mosquito vetor é bastante complexo porque envolve várias características, várias condições que a gente chama de macroestruturais. Então, as condições, às vezes, de abastecimento de água em determinadas regiões do país, por exemplo, a questão dos resíduos sólidos e o fato de que esse mosquito está muito domiciliado, quer dizer, está dentro das residências das pessoas. Isso faz com que a gente tenha, então, a necessidade de ter esse controle, evitar criadouros do mosquito da dengue onde a gente vive, que é na nossa casa. Importante cada um fazer a sua parte, né? E nós voltamos agora a falar do Natal, das compras deste fim de ano. No cenário de compras inferiores a 2014, o que aumenta é a concorrência. Veja agora no comentário de Leopoldo Brandt. Estamos cada vez mais perto do Natal. E o que está acontecendo com esse Natal? Já está entrando muita gente na nossa loja e fazendo muita questão de pesquisa e tudo mais. E aí, o que eu vou fazer com a minha loja para mostrar que sou melhor que o meu concorrente? O que eu devo de demonstrar para dizer que o meu cliente deve permanecer na minha e não ir à busca de outros? Como fazer isso? Como demonstrar que sou melhor que o meu concorrente? Bom, uma das maneiras de fazer isso é realmente mostrar a quantidade de soluções que eu tenho para o meu cliente, ou as quantidades de opções que eu tenho para o meu cliente. Pense da seguinte maneira: quantas vezes tu entrou na tua loja e foi atender um cliente e ele já veio te dizendo assim: é a primeira loja que eu estou chegando e não sei nada. Pessoal, não acredita nisso. Pode ter certeza que o cliente que chegou na tua loja, ele já passou por outra loja, ele já tem conhecimento do produto, ele já sabe muita informação do produto. Então aquela que ele vem dizendo que é a primeira que eu estou entrando é aqui, que eu não sei nada, não. É uma maneira do próprio cliente começar uma negociação ou tentar ver alguma situação diferente. O que eu devo de fazer neste exato momento? Este é o momento de eu mostrar por que a minha loja é melhor que a dos outros. Ou seja, eu devo, nesse momento, me dedicar toda a atenção para o meu cliente e mostrar para ele a quantidade de soluções e opções que eu tenho para ele. Vê bem, o cliente que vem até ti, ele vem porque tem uma necessidade. Ele vai vir, ele quer comprar um produto, ele precisa daquele produto e ele tem uma necessidade disso. O que vai ser o meu diferencial das outras? É mostrar que a minha empresa tem uma condição muito maior de solucionar os seus problemas ou solucionar as suas necessidades
com produtos diferenciais que eu tenho em relação aos outros. E o que faz isso de diferença? Esta diferença faz o quê? Faz com que o meu cliente sinta maior confiança na minha empresa. O cliente vai acabar decidindo pelaquela empresa que realmente oferecer para ele uma oportunidade de sanar as suas necessidades, ou seja, de solucionar aquele problema que ele vem trazendo. Vamos lembrar o quê? Cada um compra alguma coisa, por quê? Porque tem uma determinada necessidade. Dificilmente alguém levanta um belo dia e sai para a rua dizendo assim, vou gastar, não tenho nada o que fazer. Essa situação não existe. A pessoa quando vai e sai às compras e vai a uma loja é porque ela está procurando alguma coisa e ela tem uma necessidade de uma coisa. E esse produto que ela está procurando, com certeza tem em várias lojas. E aí é exatamente o momento de eu fazer o quê? Demonstrar que eu tenho um diferencial das demais. Ou seja, mostrar que eu posso fazer diferente para ele. Que vai ser muito mais vantagem ele ficar na minha empresa do que ir realmente para outra empresa. E esse diferencial, por incrível que pareça, ele está em pequenos detalhes, não somente nos detalhes de resolver, de solucionar os seus problemas, de mostrar as suas opções, mas também na maneira com que eu chegue a esse cliente, a maneira com que eu aborde esse cliente, a maneira com que eu dê bom dia, boa tarde ou boa noite, a maneira como está o ambiente da loja. Isto tudo vai ser o diferencial. Note bem, tenho que demonstrar o quê? Demonstrar cada vez mais que tenho um diferencial. E este diferencial tem que ser botado à tona para o meu cliente que vem. Gostaria que lembrasse duas coisas. Não caia na história de que ele é a primeira vez que eu faço, não saí ainda, não pesquisei ainda. Não. Todo cliente que entra para procurar alguma coisa, ele já tem uma noção e já tem essa situação básica dentro dele. Então, não cai nessa. E segundo, aproveite essa oportunidade e demonstre aquilo que tu tem realmente de diferente na tua empresa e aquilo que tu realmente é de melhor que o teu concorrente. Pare e analise o que eu tenho de melhor do meu concorrente e este é o momento realmente de botar isso para o meu cliente. Muito obrigado e até a próxima. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeira do Sul e também de Novo Cabrais elegeu na última quarta-feira a nova diretoria. A repórter Gabriela Bello esteve na sede para conhecer os objetivos do novo presidente, Diego Kiffer. E a chapa única foi eleita com a concordância de 88 trabalhadores sindicalizados, 5 votos contrários e apenas 1 em branco. Presidente, boa tarde. Como você recebeu a resposta e a chapa esperava esse resultado? Boa tarde. Então, nós montamos a nossa chapa para participar desse processo eleitoral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeira do Sul e Novo Cabrais. Tivemos a oportunidade de concorrer em chapa única nesse processo e tivemos a felicidade de estar em aprovação pelos associados que participaram do processo eleitoral. Nós, por ser chapa única, composta por 20 membros de várias localidades, representando todas as comunidades do município de Cachoeira do Sul e também Novo Cabrais, nós já esperávamos aí esse resultado positivo nesse pleito eleitoral. Muitas pessoas se perguntam aí, afinal de contas, né, pouco mais de 90 votos, mas temos no total cerca de 3.800 associados aqui no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Como que é? Não tem, né, uma exigência aí de quórum? Não tem exigência de quórum. O processo eleitoral ele é conduzido por uma comissão eleitoral. A comissão eleitoral abre o processo eleitoral. Todo associado do sindicato ele recebe a informação do processo eleitoral aberto. Todo associado em dia com as suas condições sociais, ele está apto a votar e a votação, a eleição é feita em uma assembleia eleitoral. Nessa assembleia eleitoral, ela é feita em primeira chamada com maioria dos associados presentes e em segunda com qualquer maioria presente, então que faz o processo eleitoral se validar. E nosso processo eleitoral ele é registrado no Ministério do Trabalho, onde o sindicato tem carta sindical para exercício, né, e função sindical desde 1963, e de acordo com todas as legislações que tratam desse processo. É interessante saber que os representantes desses 3.800 associados nos aprovaram, então, para conduzir e começar o nosso mandato
à frente do sindicato a partir do dia 15 de janeiro de 2016. Nosso mandato sindicato é de 4 anos e se encerra no dia 15 de janeiro de 2020, então se encerra o nosso mandato no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Está, né, entre os principais objetivos da chapa o trabalho aí com jovens e mulheres. Qual será, né, a primeira ação com esses dois grupos? Então, sempre foi foco dessa administração com a Cleusa como presidente esse trabalho de fortalecimento do quadro social, de aumentar o quadro social do sindicato. Esse vai permanecer sendo a nossa meta, até porque nós estamos no momento de avaliação de um projeto que iniciou há 4 anos atrás, não é mudança de rumo, é só uma avaliação e recolocação de novas estratégias, onde nós permanecemos com o foco de aumentar o quadro social e agora fortalecer principalmente o trabalho com as mulheres trabalhadoras rurais, que já vem sendo feito há um bom tempo, principalmente agora retomando a Casa da Trabalhadora Rural, que hoje a Casa da Trabalhadora Rural está passando por um processo de reforma e ela vai retomar assim que concluir a reforma. Nós estamos auxiliando nesse processo e ajudando a executar esse processo. E um trabalho de retomada dos grupos de jovens no meio rural, que o sindicato fez isso durante muito tempo, que nesse último ano nós não conseguimos atingir as metas que nós tínhamos para reconduzir novamente esse trabalho que nós tínhamos de fortalecimento dos grupos de jovens no interior. Nossa meta é, através desse trabalho, fortalecer o quadro social do sindicato, aumentar o número de associados, para fazer cada vez mais o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeira do Sul e Novo Cabrais um sindicato forte e atuante na luta pelo desenvolvimento rural dos municípios onde atua. De que forma, né, hoje e para aí os seguintes 4 anos, os trabalhadores rurais estão amparados aqui com o sindicato? A principal função do Sindicato dos Trabalhadores Rurais é fazer a defesa e luta pelos direitos da categoria dos agricultores familiares e dos empregados rurais. Então essa é a nossa categoria e o nosso trabalho é defender esse público. Então essa é a nossa principal forma. O sindicato é o organismo de luta dos trabalhadores rurais e através do sindicato se conquista muita coisa. A maioria das políticas públicas, para não dizer na totalidade todas elas, das políticas públicas para o meio rural se construíram através da luta dos sindicatos. Foram sindicatos que lutaram para ter aposentadoria rural, foram sindicatos que lutaram para ter o crédito agrícola com juros subsidiados, foram sindicatos de trabalhadores rurais que lutaram através da FETAG, através do nosso trabalho, para a gente ter os programas sociais como Habitação Rural e outros programas que nós estamos trabalhando. O sindicato faz a luta. Além de fazer a luta, nós aqui temos a parte de execução de políticas públicas. Depois de conquistar a política pública, a gente acabou sendo um órgão executor das políticas públicas. Então, hoje a gente executa aqui os programas para o meio rural, como Habitação Rural, o programa de crédito de Pronaf. Hoje nós temos o nosso departamento de assistência técnica que faz esse processo de realização de encaminhamento dos projetos. Nós temos aqui também, nós trabalhamos com o Programa Nacional da Alimentação Escolar, onde a gente organiza os produtores de Cachoeira do Sul e outros municípios da região, inclusive, para venda nas escolas do município, para merenda escolar, para alimentação escolar. Então, nós temos esses programas. Além disso, tem a parte assistencial. E também a assistência técnica e extensão rural, onde que nós estamos começando um trabalho agora, né, com o Departamento de Assistência Técnica já há um bom tempo para desenvolver essas ações e cada vez mais ter mais ações para a população rural de Cachoeira do Sul e Novo Cabrais. Como você disse, a nova chapa não muda rumo, e sim apenas segue, né, um trabalho que já vinha sendo desenvolvido aí pela presidência anterior. Mas com isso tem também novidades, né? E principalmente o foco é com mulheres e os jovens. Mas hoje sabemos que cada vez mais os jovens estão aí saindo do meio rural. Como hoje trabalhar para fazer com que eles permaneçam lá e ainda desenvolvam um ótimo trabalho? Então, nós estamos tentando criar oportunidades, né? E o sindicato ele é para isso. Primeira questão é a nossa cobrança por uma qualidade melhor da infraestrutura no meio rural, ela tem se intensificado. Isso é meta nossa agora. Nós conseguimos perceber que o principal problema do meio rural, nesse tempo todo, não são necessidade de políticas agrícolas, né? E sim políticas de infraestrutura. O meio rural foi abandonado em todo o Brasil na questão da infraestrutura. Não tem estrada, não tem luz, não tem água, não tem acesso às coisas que a área urbana tem. Então nós vamos primeiramente enfatizar a luta na questão da infraestrutura no campo.
Essa já é a nossa bandeira de luta e vai ser mais ainda a nossa bandeira de luta do Sindicato de Cachoeira. A questão da infraestrutura no campo, infraestrutura no meio rural, qualidade de vida no meio rural, saúde, educação, enfim. E nós temos também a nossa aproximação com as parcerias hoje, que tem feito um trabalho interessante nessa questão de juventude. Uma das parcerias é com a Escola Família Agrícola, com a EFA, que tem feito uma formação voltada exclusivamente para o jovem empreendedor na agricultura familiar, e também com as universidades locais, aqui como a UERGS, é muito parceira nossa. Obrigada, então, pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade. O nosso sindicato está à disposição da comunidade para construir novas ideias, para pensar estratégias para o desenvolvimento rural dos municípios onde a gente atua. E a gente deseja sucesso ao trabalho do Diego, né, à frente dessa instituição importante que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Cachoeira do Sul e também de Cabrais. E o NT Sul desta terça-feira fica por aqui. Outras informações logo mais às 7 horas da noite no Jornal da Novo Tempo com Hélio Moura. E também nas redes sociais, acesse facebook.com/TV Cachoeira, facebook.com/TV Cachoeira. O NT Sul volta amanhã ao meio-dia com Darcy Visan. Até lá, tchau!